Toda quarta-feira é dia daquele papo descomplicado sobre o mundo jurídico. E na pauta de hoje está o trabalho intermitente. É isso mesmo, Calanguinho. A gente vai falar hoje aqui com a advogada Úrsula Andrade sobre o que é o tal trabalho intermitente. Boa tarde, doutora Úrsula. Boa tarde, Tiago. Explicar um pouquinho para as pessoas o que é esse trabalho intermitente, como ele funciona, porque ele passou a ser falado muito agora com a nova legislação e ainda tem gente que não entendeu. Afinal de contas, o que é o trabalho intermitente? Bom, o trabalho intermitente, ele é um regime de contrato de trabalho entre empresa e trabalhador. E esse trabalhador, ele fica à disposição da empresa e sempre que há necessidade, a empresa chama, convoca. Como é feita essa convocação, né? Através de WhatsApp, ligação telefônica, outros meios. Isso tem que Não ser precisa uma convocação tão formal assim. Não. Pode ser um chamamento Exatamente. comum. Mas há o contrato que tem que ser redigido entre as partes de forma clara, com o valor especificado da hora trabalhada, entendeu? Isso tem que ficar bem claro. E esse valor da hora trabalhada não pode ser inferior ao valor pago aos demais funcionários daquela empresa, sejam intermitentes ou não. E também não pode ser inferior ao valor da hora trabalhada por quem recebe o salário mínimo. Essa era uma dúvida até que o telespectador encaminhou para o WhatsApp aqui do Balanço Geral, era perguntando se, como está contemplado na nova legislação trabalhista, se o empregador, ainda que nessa formatação intermitente, tinha que assinar carteira ou não. Na verdade, não é carteira assinada, mas tem que ter um contrato, amarrando todas as condições, tanto de trabalho quanto também de proventos, de recebimento de salário. Exatamente. E me diga uma coisa, fala-se muito do problema para se aposentar hoje, que a pessoa tem que trabalhar até morrer, aquela coisa toda. E o intermitente, que não trabalha nem todo dia, como é que conta essa questão da aposentadoria dele, do benefício dele? Recolhe do mesmo jeito? Quem recolhe, né, para a Previdência é quem contrata, é a empresa. Mas nos meses em que o trabalhador não conseguir atingir o valor do salário mínimo, ele terá que contribuir com esse valor faltante. Então quer dizer que ele vai somando o que ele vai recebendo daquelas horas, se ao término de um mês passar o valor de um salário mínimo, é o contratante quem paga. Se não atingir um salário mínimo, é ele quem tem que pagar, ele quem tem que se preocupar em fazer a guia de recolhimento. Exatamente. E lá. E o tempo de serviço dele para a aposentadoria, como é que conta? Conta igual o... Conta igual. Conta igual. Aí o mês que de repente ele não se ligou, né? Digamos que ele perdeu esse complemento, ele esqueceu. Então, esse tempo, esse mês aí que ele não recolheu, ele não fez esse complemento, digamos que ele não atingiu o valor do salário mínimo, ele não vai contar como tempo de serviço. Férias, 13º, tudo isso ele tem direito também? É proporcional às horas? Conta como um empregado comum? É proporcional ao período trabalhado. Então, quer dizer que vai contar hora por hora até chegar aquela carga horária ali de 8 horas dia ou 40 semanal para ver no proporcional quanto ele teria direito a férias, quanto ele teria direito a 13º também. A carga horária não há um valor mínimo especificado na lei, né? Um limite mínimo de horas trabalhadas. Pode ser 2 horas, 4 horas, não há um limite mínimo. Há apenas o limite máximo, como você disse, de 44 horas semanais, 220 horas mensais. Mas quem trabalha 44 horas semanais como um trabalhador regular, ele ainda assim pode trabalhar no formato de intermitente ou não? Se chegou a esse limite de carga horária, ele já tem que ser contratado como um trabalhador regular? Exatamente. Ele pode ou não pode? E o limite máximo é como trabalhador regular, né? Como eu te disse, o limite mínimo a lei não prevê. Mas eu pergunto assim, um patrão pode contratar alguém para um serviço intermitente, mas colocar ele a uma carga horária que chegue até 44 horas semanais, dizendo assim, olha, você vai trabalhar 2 horas de manhã, eu quero que você trabalhe 6 horas à tarde e mais algumas horas à noite. Ele pode fazer isso ou não pode? Não, porque assim, o contrato de trabalho, né, intermitente, ele tem que ter os períodos de inatividade, de descontinuidade, entendeu? Então, essa forma que você está falando seria uma forma de burlar a lei. Não pode, então? Não pode.
É isso, eu agradeço, viu, doutora Úrsula, mais uma vez o esclarecimento. Semana que vem eu queria falar sobre terceirizados, porque também tem sido outra demanda que a gente tem recebido muito aqui no Balanço Geral, principalmente por causa de atraso de pagamento, de greve de terceirizados, e as pessoas acabam confundindo um pouco a quem ela tem um vínculo empregatício, a quem não tem. E aí eu queria já deixar combinado para que semana que vem, até para ter tempo as pessoas mandarem mais perguntas também aqui para o programa, a gente tratar sobre trabalhador terceirizado. Combinado? Eu que agradeço, viu, o convite. Obrigada a todos, boa tarde. Olha, gente.